quando que começaram essas sondagens aí para o senhor entrar na política? Quem que sondou o senhor desde então? Quanto que esse convite passou a ser mais tentador? Juliana, as pessoas começaram a me sondar lá em 2015, 2016. Teve gente até que falou, até mesmo em 2014, que eu deveria sair para a política. E houve diversos partidos, diferentes candidatos vieram sondar, porque é claro que os partidos têm interesse em quem possa fazer votos, né? Agora, para ser bem sincero, essa opção nunca me tentou, nunca foi tentadora para mim, nem mesmo até hoje ela me tenta. Eu não tenho uma ambição de poder. Eu tenho uma vocação de serviço público, serviço à sociedade, e eu exerci essa vocação enquanto estava no Ministério Público e minha ideia é continuar exercendo essa minha vocação agora no ambiente político. E por que a transição? Porque a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom em trabalhar contra a corrupção, recuperar bilhões, punir pessoas que praticaram corrupção no sistema de justiça, mas recentemente isso não é mais possível. Foram mudadas as regras no Supremo, no Congresso, e hoje a gente não consegue mais produzir resultados nem parecidos com aqueles que eram possíveis de produzir. Então, se a gente quer barrar os retrocessos e promover avanços, a arena para a qual a gente precisa ir, a arena em que a gente precisa lutar por essa causa, hoje é a arena política. Entendi. Mas assim, nesse período, quem foi que fez convite para o senhor? O senhor disse que várias pessoas sondaram o senhor, mas que partidos? Por quais o senhor foi? Por quem? Por que pessoas o senhor chegou a ter uma conversa, assim? Juliana, eu não vou mencionar as pessoas e os partidos para não expor essas pessoas, porque eu fiz uma opção, uma escolha, e as pessoas podem tomar isso em caráter depreciativo, como partidos que não foram escolhidos ou que são piores. Quando são opções, foram perguntas, né, convites legítimos, e o que me fez escolher pelo Partido Podemos? Acho que essa é a grande questão. Eu vejo que existem dois partidos hoje que têm se posicionado de modo muito efetivo e consistente e coerente na pauta anticorrupção, que são os partidos Podemos e Novo. E essas, então, para mim, acabaram se tornando, no final das contas, as duas opções vivas, embora tenha recebido convites e opções de outros partidos. As duas opções seriam, a meu ver, muito boas, mas no tocante ao Podemos, existem aqui o senador Álvaro Dias, o senador Oriovisto, o senador Álvaro Arnes, do meu estado, que são pessoas que têm uma vida pública que me parece muito consistente, que defendem boas causas, e com as quais eu tenho alguma afinidade em relação a essa defesa dessa pauta anticorrupção. Na verdade, tem bastante afinidade na defesa dessa pauta anticorrupção. E nesse partido também acabou o ex-juiz federal Sérgio Moro saindo com um projeto para a presidência da República que também toca, claro que é muito mais abrangente, mas também toca de modo importante e relevante nessa pauta de corrupção. Então me pareceu ser uma opção coerente com a defesa da causa em que eu acredito. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, se o fato de o Moro ter sido convidado e aí se filiado, né, o senhor provavelmente, ao aceitar o convite, já sabia que isso estava acertado, né, se isso pesou na sua decisão de escolher o Podemos. Sim, Juliana, pesou sim. Pesou porque eu vejo a chance que a gente tem agora de se abrir uma nova janela de oportunidade para o avanço da causa anticorrupção, para que a gente possa virar a página e cuidar daquela ferida que a Lava Jato abriu lá atrás. A Lava Jato revelou um tumor, revelou um câncer, que é a corrupção, que suga as energias desse corpo brasileiro, que faz mal para nós, que corrói o país. E essa ferida ela não foi tratada. Ela foi exposta, sim. Houve um bom diagnóstico dessa ferida. Hoje a gente sabe como é que a corrupção política funciona por meio da indicação de pessoas para cargos públicos para arrecadação de propinas. E essa ferida ela continua aberta. Por quê? Porque ela não foi tratada, não foram enfrentadas as raízes da corrupção brasileira. Não houve mudanças sistêmicas que permitam enfrentar esse problema sistêmico que é a corrupção brasileira. Mas, assim, qual foi o momento que o senhor bateu o martelo? Não, eu vou sair do Ministério Público e vou entrar para a política. Assim, o que foi o que deu essa virada de chave? Assim, não, agora eu tenho certeza de que é isso que eu quero. Foi um processo, a gente sabe, né? A ideia não é, mas, assim, teve algum ponto marcante para essa troca? Teve um processo de reflexão e oração em que eu consultei várias pessoas, eu analisei as circunstâncias, eu pensei racionalmente como que eu poderia também melhor contribuir para a sociedade brasileira através da minha breve passagem sobre a Terra, como que eu poderia servir um propósito maior. Eu tenho essa visão de que a gente não está aqui à toa, a gente está aqui para servir as pessoas, para amar o próximo. Então, eu fiz essa reflexão e me pareceu muito claramente, todas as pessoas que eu consultei falaram que se essas pessoas me conheciam de verdade, para eu ser consistente com o modo como eu sempre fui, o único caminho era eu sair do Ministério Público para seguir lutando por essas mudanças, onde elas podem ser buscadas, onde eu posso melhor contribuir para elas. Para você ter ideia, Juliana, na última semana, antes de eu pedir minha exoneração,
aconteceram 2 episódios curiosos. Dois episódios em que eu estava trabalhando aqui em teletrabalho, no escritório, com a minha esposa trabalhando ao meu lado, e eu dei uma entrevista e olhei para o lado e ela estava branca, olhando para mim, e eu falei, que foi? Ela falou, você vai tomar outro processo do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu falei, por quê? Não fiz nada errado. Ela falou, porque você criticou duramente o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional. Então, a gente, com o tempo, a gente foi se colocando numa posição em que existiu uma grande pressão política, existe uma grande pressão política para que o Conselho Nacional puna as nossas críticas feitas contra os poderosos. Então, nem criticar mais a gente podia fazer, além de a gente não conseguir produzir resultados, porque nos foram tirados os instrumentos, começaram a ser anulados os casos com base em mudanças de regras, a gente não conseguia mais produzir o resultado pelo qual a gente sempre lutou. E não conseguia nem mais criticar as mudanças e a destruição da pauta de corrupção que vem acontecendo. Outro episódio que aconteceu foi uma audiência em que eu participei, passei a tarde fazendo audiência, algumas horas fazendo audiência, e uma audiência pública, minha esposa estava do meu lado, e terminou a audiência, ela perguntou, o que você está fazendo? O que foi essa audiência? Eu falei, uma audiência de um caso normal. Mas o que era esse caso? Esse caso era um caso de um carteiro que furtou 21 cartas. E ela falou, não, mas assim, desse tipo de relevância, eu falei, esse é o trabalho normal que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer em relação a todo mundo. A tristeza não é a gente fazer o trabalho em relação a todo mundo, a tristeza é eu saber que em relação à pessoa pobre, a pessoa como um carteiro que furtou 21 cartas, desviou 21 cartas, eu consigo um resultado efetivo, mas não em relação ao poderoso que desvia milhões e milhões. Isso, claro que é um processo, mas esses são fatos aí icônicos que mostram um pouco a razão de ser da nossa decisão, que é lutar por uma transformação maior, em que a gente possa levar a lei e a justiça para o último andar do arranha-céu dos poderosos. E o senhor conversou antes com os colegas que faziam parte da Força Tarefa da Lava Jato? O que eles falaram para o senhor? Como receberam essa notícia? Eu conversei com algumas pessoas que são amigos pessoais, não falei com todos os colegas, essa não é uma questão profissional. Eu não estava mais na Força Tarefa da Lava Jato, também já havia um ano, já tinha me distanciado um pouco disso por outras razões e com o pessoal. Agora, eu conversei com algumas pessoas que são grandes amigas e que, coincidentemente, trabalharam também na Força Tarefa, assim como conversei com várias outras pessoas, conversei com pastores, com líderes da minha vida, conversei com amigos, grandes amigos, com a minha família, com os meus pais, com a minha esposa. E, de novo, todo mundo, sem exceção, todo mundo disse, Deltan, você tem que ir. É o único lugar em que você pode promover uma transformação. E essa é uma decisão que não foi fácil, porque os leitores do Jota, que acompanham o mundo jurídico, sabem como é difícil você passar num concurso para promotor, para procurador, para juiz. Essa é uma das carreiras mais disputadas que existem. Tem um salário bom, um salário maior do que eu vou ganhar saindo dessa carreira e indo para a política. Tem liberdade de agenda e de tempo muito grande. Tem liberdade para marcar férias quando quiser e aproveitar as férias com a família. Tem aposentadoria, tem estabilidade e tem uma proteção maior, porque você não vai ficar sofrendo todo tipo de ataque sujo, pelo menos eles tendem a parar com o passar do tempo, conforme a gente se distancia da Lava Jato, os ataques sujos a nós, movidos por interesses ideológicos, tenderiam a acabar. Então, a opção de sair do Ministério Público foi uma escolha difícil, porque eu sempre amei o Ministério Público, eu entrei para ser um agente de transformação, tinha um lugar, como eu disse, estável, com aposentadoria, com benefícios, né? Uma vida confortável, estava na minha zona de conforto, para colocar assim, e fui sair da minha zona de conforto, foi dar um passo em direção ao desconhecido, mas isso vale a pena quando você está fazendo isso por um propósito maior da existência, por uma visão, né, de você servir as pessoas e amar o próximo. E com o ex-juiz Sérgio Moro, o senhor chegou a conversar antes de se filiar, para trocar percepções, enfim, chegou a haver essa conversa? Eu conversei sim, eu consultei ele, perguntei o que ele achava, ele disse, olha, não é fácil, né, existem pessoas muito poderosas do outro lado, existem narrativas que são criadas, existem máquinas de comunicação, se você somar os 7 maiores partidos aí, a gente está falando de 10 milhões de pessoas filiadas, não vai ser nada fácil, é uma decisão que exige coragem, mas ele tomou e entende que é a coisa mais adequada, ele me deixou absolutamente à vontade para tomar a decisão que eu achasse mais acertada. E já está decidido, definido 100% que o senhor vem candidato a deputado federal ou ainda existe uma margem para ser outro cargo? Juliana, a minha questão não é cargo, a minha questão é causa. Então, a questão é qual é o caminho pelo qual eu posso contribuir mais para a causa.
Então, eu não foco muito em cargo, em posição específica. É claro que tem que ser uma posição no Congresso Nacional se eu quero uma mudança que depende do Congresso Nacional. Então, eu não cogito governador, não cogito sair para deputado estadual, não cogito outras posições que não envolvam essa mudança que eu quero promover. E quando a gente pensa em Congresso Nacional, existem duas posições, basicamente, deputado federal e senador. E em relação ao Senado, existe um candidato, que é o candidato ao Senado, Álvaro Dias, que é alguém que tem defendido de modo muito consistente a pauta de corrupção. E eu não vejo sentido em sair para fazer um jogo de soma zero. Eu saí por uma causa e por uma mudança. Então, para mim, não faz sentido buscar disputar a vaga com pessoas que defendem a mesma pauta que eu. Eu quero sair para fazer uma mudança maior. E essa mudança envolve três linhas de atuação básicas. Claro que eu tenho outras causas, eu tenho outras pautas sobre as quais a gente pode também conversar, mas existem três. Eu gostaria de formar um movimento, Juliana, e que a sociedade civil forme um movimento para que a gente possa levar ao Congresso Nacional 200 deputados e muitos senadores democraticamente eleitos que tenham compromissos com três pautas básicas. Democracia é a base do nosso pacto comunitário, combate à corrupção, de modo escrito e clausulado, incluindo prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, incluindo a imprescritibilidade da corrupção, aumento das penas da corrupção, se torná-la um crime hediondo, incluindo a criminalização do enriquecimento ilícito dos funcionários públicos, incluindo as novas medidas contra a corrupção, e, em terceiro lugar, o terceiro pilar é a preparação política dos candidatos. Nós precisamos de candidatos preparados para enfrentar os desafios do Brasil, isso exige preparação. Você, para ser jornalista, passou por uma preparação, eu, para ser procurador, passei por uma preparação, um médico, para fazer uma cirurgia cardíaca, passa por uma preparação, um pedreiro, para fazer o trabalho dele, passa por uma preparação, a gente precisa de candidatos preparados para enfrentar os desafios do país nas áreas de educação, saúde, segurança, a questão habitacional, saneamento básico e por aí vai. Então, vamos lá, só para deixar claro, eu estou entendendo que já que tem a candidatura do Álvaro Dias ao Senado, não tem, assim, a via que resta. E o senhor descartou governo, né, deputado estadual e as outras vias, sobra só deputado federal. A questão é o contrário, não é o que sobra, é qual é o foco. O foco não, exatamente. O foco é o Congresso, e se no Congresso a gente tem um candidato a deputado federal que está muito alinhado com essa causa em que eu acredito, não faz sentido eu buscar disputar a posição com ele, faz sentido buscar agregar e ir ao Congresso Nacional me candidatando eventualmente, se for o caso, se isso se confirmar, né? Eu estou hoje colocando meu nome à disposição, sou um pré-candidato, né? E nada mais do que isso. O que faz sentido seria, eventualmente, considerar essa posição na Câmara dos Deputados. Uhum. Mas, de novo, meu foco não é cargo, meu foco é causa. Ser procurador, ser deputado, ser senador é um meio de vida para você realizar uma causa maior. Então, por isso, eu sou mesmo Deltan, quer na procuradoria, quer como deputado, quer como o que for. E se eu não conseguir, se eu não for eleito, eu vou seguir lutando pelas mesmas causas ao longo da minha vida. Uhum. E o senhor tem, independente dessa eleição, enfim, tem uma vontade de concorrer a um cargo majoritário futuramente, enfim, ou não, deseja sempre só Congresso? Juliana, eu não tenho esse sonho, nunca tive esse sonho, aliás, nunca tive o sonho nem de concorrer para a posição para a qual eu vou concorrer agora. Eu vejo de novo, vejo com um caminho necessário para o sonho meu, que é o sonho de um país mais justo e mais próspero, com menos corrupção e com menos impunidade. Eu vejo que não existe outro caminho para a gente alcançar um país em que a economia funcione, eficiente, que não tenha crise depois de crise. Não vejo outro caminho para a gente levantar a âncora que segura a nossa eficiência e o avanço do desenvolvimento econômico e social, olhando para os estudos internacionais, que não seja um caminho que passe pelo combate à corrupção. E isso passa necessariamente pelo parlamento. A meu ver, hoje, o lugar do jogo contra a corrupção é o parlamento, é o Congresso Nacional. Mas se o senhor for eleito, tem várias pessoas lá penduradas na justiça, né? Essa convivência aí, ela com certeza. Pode não ser fácil, né? Com certeza, não vai ser fácil, mas quando você busca uma posição para você mudar uma realidade, você tem que buscar convencer até mesmo os seus adversários. Aí algumas pessoas podem me perguntar, mas Deltan, você se aliaria com um político? Com um político que praticou corrupção, eu jamais me aliaria no sentido de casamento. Não, casamento não. Eu até vi um político agora que mudou de partido falando que ele estava casando com outro partido, casando com um partido do Centrão. Não, casamento não, porque a gente não vai ter os mesmos valores, a gente não vai ter os mesmos princípios, a gente não tem a mesma visão de mundo. Mas se aliar no sentido de causas específicas para aprovação de causas específicas e a transformação que a gente quer ver,
com certeza isso é necessário, senão não faria sentido buscar uma posição para mudar uma realidade quando você tem um Congresso que tem muitas pessoas que são envolvidas em escândalos de corrupção, inclusive ocupando posições altas de poder. Ou seja, se o senhor for eleito, pode ser que o senhor sente à mesa com pessoas que eventualmente têm alguma condenação ou se tem algum processo na justiça para poder aprovar determinada proposta, enfim, isso aí pode acontecer. Juliana, com certeza, esse é um caminho necessário para a mudança. Se você se dispõe a um Congresso que tem altos níveis de corrupção para mudar essa realidade, e se você quer efetivamente mudar essa realidade, você vai ter que sentar com essas pessoas e buscar convencer elas que isso é o melhor para o Brasil, que isso é melhor para elas, para os filhos delas e para o futuro do nosso país. Digo porque pode ser mais complicado para as pessoas que defendiam veementemente a Lava Jato aí, depois ver o senhor numa foto, de repente, com pessoas que, enfim, têm processo, são acusados de corrupção, de algum esquema, enfim. Pode ser que dê que na cabeça desses entusiastas da Lava Jato a situação fique um pouco complicada, né? A gente tem que distinguir duas coisas. O que é você fazer um casamento, você aliar princípios e valores. Isso a gente faz com poucas pessoas na vida. Basicamente, a gente faz com a esposa, com o marido, né? Com a família. E outra coisa é você fazer ajustes para você defender pautas e causas específicas. E se você vai a um congresso, vamos dizer que 70% ou mais seja contra a pauta de corrupção, basta de pegar a votação da lei de improbidade administrativa. Veja lá que 67 pessoas apenas, 67 deputados dos 513, votaram contra a derrubada da lei de improbidade administrativa. Se você tem praticamente 450 dos 513 que votaram para derrubar esse principal instrumento, que é um dos principais instrumentos de combate à corrupção, e você quer mudar essa realidade, você vai precisar dialogar com esses outros 450, vai precisar convencer eles, você vai precisar ir lá e pedir para eles, olha, vote nessa pauta, e você, do mesmo modo, você vai receber eles para discutir pautas de interesse público, jamais para fazer nada escuso, jamais para ultrapassar linhas, jamais para fazer tomar lá da cá, mas sim para buscar a aprovação de pautas que são de interesse da sociedade. Acho que é porque também é uma mudança do Deltan procurador para o Deltan nessa fase mais política, né? Não, na verdade não, Juliana. Na verdade é o mesmo Deltan, só que são expressões diferentes, momentos diferentes e contextos diferentes. Agora, veja que essa pergunta me trouxe à memória uma situação que eu vivi. Quando eu fui pela primeira vez ao Congresso Nacional para falar sobre as 10 medidas contra a corrupção, para defender elas na comissão. Juliana, eu fui com preconceito e com receio de tirar foto do lado de qualquer pessoa. Eu fiquei com medo que os políticos iam conversar comigo e que repórteres tirassem fotos, que isso fosse para as redes sociais. Eu morria de medo, quando na verdade eu estava errado, eu estava focado numa causa. Se a pessoa, por mais que a pessoa defenda absolutamente o contrário do que eu tenho que me aproximar dessa pessoa e buscar convencê-la para a minha causa. Aqueles que se consideram meus adversários, eles têm que ser alcançados pela minha causa, que é uma causa de amor, que é uma causa de todos nós, que é uma causa que não tem lado A, lado B, lado C, é uma causa do Brasil e do brasileiro. É uma causa que não tem lado, senão lado das pessoas que moram no Brasil e das nossas famílias. A gente tem um destino entrelaçado, né, nós brasileiros. Isso traz um pouco da ideia de pessoas, né, que tem uma parte do nosso destino está efetivamente entrelaçada. Então, se a gente quer mudar essa realidade, a gente precisa conversar, dialogar, tá aberto para conversas. Agora, claro que o meu receio era no tocante às pessoas que poderiam inventar narrativas, né? Como pegaram aquela foto infeliz entre Sérgio Moro e Aécio Neves, que acredito que nunca tivessem se encontrado, se encontraram uma vez, um conversou na orelha do outro, e o pessoal que queria atacar a Lava Jato usou aquela foto como se fosse um indicativo de que a Lava Jato tinha uma aliança com algum partido, que é absolutamente uma mentira. Basta você ver que 2 ex-presidenciáveis do PSDB foram acusados por conta das investigações da Lava Jato, e foi acusado, condenado e preso no Paraná um ex-governador do PSDB. Mas o problema são, de novo, as narrativas, a distorção da verdade, a era das fake news. Uhum. Voltando um pouquinho ainda para o Podemos, né? Como é que o senhor vê aí as chances do Moro à presidência, nessa candidatura à presidência? O senhor vai fazer campanha para ele? A gente está muito cedo ainda, né? A campanha vai ser ano que vem, no período eleitoral autorizado. A gente está numa fase em que as pessoas estão se apresentando possíveis intenções, planos, se colocando à disposição de projetos de país. E eu vejo o Moro como alguém que é preparado intelectualmente, sempre estudou, se dedicou, se capacitou, como alguém que é capaz de gerenciar equipes. Ele tem já buscado pessoas para apoiar eles em diferentes áreas, porque ninguém sabe tudo de tudo.
eu vejo vejo o Moro como alguém que tem um preparo emocional, eu vejo como uma pessoa mais equilibrada emocionalmente de todos os candidatos, que pode nos evitar e nos livrar de crises políticas sucessivas. E, por fim, eu vejo o Moro como alguém que tem uma preparo moral, uma fibra moral, já mostrou coragem como juiz, enfrentando desafios que nenhum juiz enfrentou na história, e mostrou uma coragem para enfrentar os desafios do Brasil que precisam ser enfrentados. Então eu vejo como uma pessoa preparada, completa, talvez não totalmente completa ainda, porque ele está entrando ainda nesse ambiente, ele está ainda começando a aprender como se comunicar com as pessoas, está ainda formando equipe, está ainda tomando contato com vários temas de Brasil que ele não tinha estudado no passado, mas ele é uma pessoa dedicada, com certeza em breve ele vai estar dominando aí os mais variados campos, pelo menos para ter confiança para escolher a equipe, para liderar essas equipes que ele vai escolher. O senhor vai pedir votos para ele? Juliana, eu não tenho focado em pessoas, eu tenho focado em causas e tenho incentivado as pessoas a escolherem os candidatos que mais se identificam com as causas. Isso acho que talvez faça parte do período de transição ainda, como você disse, Deltan que exercia uma função de procurador, Deltan exercendo agora uma função de político, e faz parte desse período de transição ainda, acho que talvez uma adaptação minha, porque eu saio, assim, eu sempre defendi causas, eu sou mesmo Deltan, eu quero seguir defendendo causas, e o que eu gostaria é que a Juliana, que o leitor do Jota, que qualquer pessoa, ela pense quais são as causas mais importantes para ela. Quais são as causas? O combate à corrupção é uma questão central, a democracia é uma questão central, a preparação política é uma questão central, colocar pessoas técnicas preparadas, evitar o toma lá da cá é uma questão central, isso é importante para a eficiência econômica, isso é importante para a gente, é um caminho necessário para a gente ter uma economia melhor, redução de pobreza, redução de desigualdade, por aí vai. E aí a pessoa escolhe o candidato da sua preferência mais alinhado com essas causas, considerando também as outras pautas importantes para o país, que não são, evidentemente, só essas. O senhor falou aí diversas pautas, né? Falou da situação econômica. Como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro? Bom, Juliana, você sabe que a minha grande especialidade é combate à corrupção. Eu posso fazer uma análise muito detalhada nessa pauta anticorrupção. Em relação às outras pautas, eu tenho uma avaliação parecida talvez parecida com a de, assim, a minha capacidade de avaliação, vamos colocar assim, talvez parecida com a de vários brasileiros que leem jornal, que estudam, né? Então, Mas eu acho que o pessoal quer saber sua avaliação de quem lê o jornal. Tá bom, Como é a sua visão também como cidadão do que está acontecendo no país? Tá bom, vamos lá, então. Vamos começar pelo combate à corrupção, que é a minha especialidade, depois eu vou tocar em outros pontos, tá? Minha avaliação no tocante ao combate à corrupção. O governo prometeu muito, o candidato Bolsonaro prometeu muito e cumpriu pouco. Eu gostaria de ver um governo mais aguerrido em defesa da prisão em segunda instância, do fim do foro privilegiado, um governo que tivesse vetado as mudanças da lei de improbidade administrativa, que tivesse escolhido um procurador-geral da República que permitisse avanço da Lava Jato e não que acabasse com a Lava Jato, e que depois disso, que sabidamente era contra a Lava Jato, antes da própria escolha, e que depois não tivesse reconduzido o Procurador-Geral da República que era contrário a esse tipo de investigação contra a corrupção e que não gerou ambiente propício para o desenvolvimento dessas investigações. Eu queria um presidente que tivesse também municiado o COAF com aqueles 6 milhões que o presidente acabou vetando, que eram necessários para o sistema de inteligência, para capturar informações sobre lavagem de dinheiro de pessoas de todo o país. A impressão que a gente fica é que o COAF sofreu uma retaliação por ter identificado operações relacionadas às rachadinhas pelas quais os filhos são investigados. E eu gostaria que o presidente, se ele não tem nenhum vínculo com as rachadinhas dos filhos, que ele fizesse uma linha, uma barreira, e que ele não permitisse a ocupação de posições chaves de governo por pessoas envolvidas em escândalos, estão sendo investigadas em escândalos de corrupção. Então essa é a minha avaliação no tocante ao combate à corrupção. E lembrando que esse foi um candidato que ele declarou muito apoio a essa pauta, mas a gente não viu tanta efetividade do apoio uma vez eleito. E eu gostaria que fosse um candidato, como a gente viu agora nessa semana, ele passou a atacar a minha Lava Jato do nada. Não dá nem para entender por que ele fez isso. Ele declarou apoio formal, pelo menos no discurso, à Lava Jato em várias vezes na história, mas agora, quando o Sérgio Moro é candidato, ele vira os canhões para a Lava Jato, para mim, com acusações que não fazem qualquer sentido, dizendo que eu tinha procurado ele para buscar a minha escolha como Procurador-Geral da República, quando eu mostrei em vídeos, 2 vídeos dele de 2019, dizendo que eu nunca o procurei, ou seja, é o Bolsonaro desmentindo o próprio Bolsonaro, o que é uma infelicidade. Eu gostaria de um presidente que honrasse a verdade, que buscasse valores de verdade, que não incentivasse fake news, que se ativesse muito ao que é fato,
ao que é verdade, que não incentivasse redes de propagação de fake news e que criticasse isso publicamente. Acho que isso também afeta a democracia. Eu gostaria de um presidente que defendesse a democracia de modo amplo, a liberdade de expressão, que respeitasse a imprensa. E, Juliana, eu falo aqui vamos dizer assim, com a pele de quem apanhou muito da imprensa, porque a imprensa tem um papel crítico. E tem imprensa para todo lado. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E mesmo a gente tendo sofrido muitas críticas na Lava Jato, e as críticas são importantes para a gente se aperfeiçoar, para a gente aprender, para a gente melhorar. A liberdade da imprensa eu sempre defendi e sigo defendendo como algo absolutamente imprescindível. À crítica de que, eventualmente, o trabalho da Força Tarefa tenha ajudado o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro? Não, todo tipo de crítica, não. A gente sofreu todo tipo de crítica. Crítica a fazer, crítica a não fazer. Olha, aliás, essa é uma crítica que a gente praticamente não sofreu. Crítica de quem não fez, né? Porque a gente fez muito. E quando você olha outras lava-jatos em São Paulo, por exemplo, podia ter desabrochado e feito muito. Por que não fez? Não fez porque o sistema não permite. Quando você olha o Supremo Tribunal Federal, não fez porque não quis, porque vários ministros, não todos, tem uma minoria ali muito resistente, muito comprometida com o combate à corrupção, mas tem ministros lá que não querem essa pauta, que não querem o combate à corrupção. Tem ministros que, a meu ver, parece que têm antigas alianças e que não apoiam o combate à corrupção, talvez por conta disso. Então, nomes? Não, vou evitar nomes aqui, não vou pessoalizar. Mas cada um vai saber aí na sua cabeça, de acordo com a avaliação de cada um, quem são as pessoas que combatem a corrupção no Supremo e quem são as pessoas que dizem uma coisa e fazem outra, ou nem dizem nem fazem, né? Uhum. O senhor se arrepende de ter votado no Bolsonaro? Você está fazendo uma afirmação que eu não fiz. Eu nunca afirmei que eu votei em Bolsonaro, eu nunca revelei meu voto em relação às eleições de 2018, e eu nunca vou revelar pelo simples fato de que eu era procurador da República e num conjunto de 15, 20 procuradores com diferentes visões do mundo, simplesmente é irrelevante o voto das pessoas para um trabalho que é técnico, imparcial e apartidário. Aquelas pessoas não estavam unidas por conta de visões políticas específicas, não, tinham variadas visões políticas, mas estavam comprometidas, sim, com o trabalho anticorrupção, com a aplicação da lei, com a apuração de fatos, provas. E eu estava comentando a minha avaliação da importância da defesa da democracia, da importância do respeito aos poderes instituídos, ainda que a gente deles discorde, ainda que deva criticar. A crítica pode ser incisiva e deve ser incisiva. É a crítica social da injustiça, né? É aquilo que a gente vê na Bíblia, no profeta Isaías. Desde antigamente, os profetas tinham uma função pública de crítica da injustiça social, e eu acredito que todos nós temos uma função pública de edificar as nossas instituições, edificar a nossa sociedade, por meio também dessa crítica. E, então, não críticas falsas, né? Não fake news, não narrativas, mas críticas a fatos postos. Bom, eu acho importante, o que eu acho importante, digamos, eu não faço só avaliações negativas do governo, eu também acho que alguns setores teve posicionamentos importantes, posicionamentos de defesa de liberdade de expressão, inclusive religiosa. Eu acho que houve uma defesa importante de valores de família, contra cancelamentos. A gente tem que respeitar a diferença, isso vale para os dois lados, não só os conservadores em relação aos progressistas, mas os progressistas também têm que respeitar a visão dos conservadores em relação às mais diferentes pautas. E eu gostaria de um discurso, mais um discurso de amor, de englobar os cidadãos, mesmo que pensem os diferentes em projetos de governo, em projetos de país, e que não exclua as pessoas, que inclua as pessoas. Em razão da minha cosmovisão cristã, eu sempre tive uma preocupação com os vulneráveis, seja aí a proteção de quem sofre violência, inclusive violência doméstica, mulheres, seja uma proteção contra o racismo e contra a discriminação racial, seja uma proteção a favor das pessoas com deficiência. Existem muitas necessidades de pessoas com deficiências que não são atendidas hoje pelo SUS. Então, existem aí amplas pautas, eu acho que tem muito a melhorar, e a minha avaliação, então, fiz uma avaliação de algumas áreas do governo, né, e quando a gente olha para a economia, a gente tem uma preocupação, todos como brasileiros, em relação à pauta econômica, em relação à redução da pobreza, à melhoria da economia. A gente precisa reconhecer que não é uma pauta com respostas fáceis, não existem respostas matemáticas para essa pauta, senão esses problemas já teriam sido resolvidos há muito tempo, mas certamente a quebra dos compromissos fiscais que foi encaminhada nessa semana não é uma solução, Isso aumenta déficit público, isso aumenta a inflação, isso prejudica a todos nós. É uma medida que me parece uma medida populista para tentar... Qual medida o senhor está se referindo especificamente? As duas fases, da mudança do teto fiscal ali com a aprovação dessa PEC dos precatórios e a PEC anterior.
Então, são mudanças que, ao meu ver, que não ajudam o ajuste fiscal necessário que todos nós temos quando você tem uma família. Você tem que gastar menos do que ganha, senão você vai entrar em crise e uma hora você vai ter que pagar essa conta. Você vai pegar empréstimo, vai pagar juros altos, e o que acontece é que hoje está fazendo empréstimo, a gente está gastando mais do que a gente recebe, e a gente, uma hora, como brasileiros, a gente vai pagar essa conta. Eu acredito que sim, que deveria existir Auxílio Brasil, sim, deveria existir um apoio às pessoas pobres. Eu acredito mais em a gente ensinar a pescar do que dar o peixe, mas às vezes a pessoa não tem nem condição nutricional para pescar. Às vezes, se você for dar a isca para a pessoa vai comer a isca porque ela não tem condição. Então, muitas vezes, você tem que sim dar o peixe. Acho que o Auxílio Brasil é importante, é mais um período de crise econômica e de pandemia ou pós-pandemia. Agora, eu gostaria que esse ajuste fiscal ele fosse feito para o ajuste de contas públicas, de redução de despesas, escolha de prioridades, e não quebrando compromissos brasileiros importantes com o teto de gastos públicos. Mas esse Auxílio Brasil, ele vem aí uma espécie, né, de substituição ao Bolsa Família, que já existia, né, só dando caráter. E aí, com aquela validade de 2022, o senhor vê como algo eleitoreiro por parte do presidente? Olha, eu vejo como algo necessário, algo que precisava ser feito. Não vejo como algo necessariamente eleitoreiro, a não ser que você queira defender o contrário, que as pessoas pobres não tenham o que comer se elas não têm condição de hoje se autoalimentar. Eu não defendo isso, eu defendo que essas pessoas sejam cuidadas. Agora, eu gostaria que esses recursos fossem gerados por meio de economias em outras áreas, por meio, se for o caso, de desestatização de áreas em que o Estado não é necessário, a presença dele não é necessária, por meio de um aumento de eficiência estatal, e não por meio de uma quebra de teto de gastos públicos. Mas, mais uma vez, Juliana, eu estou falando aqui como alguém que se comprometeu com a preparação política. Quando me filiei, eu fiz um compromisso formal escrito a me preparar politicamente, entrar em curso de preparação política de pelo menos 100 horas aula, e eu vou fazer esses cursos, mas eu estou falando como alguém que lê jornal, lê entrevista, é interessado pelos temas, mas, de novo, a minha especialidade, a área da minha maior especialidade é o combate à corrupção. E claro que eu tenho outros temas, outras pautas. Uma das pautas que eu conheço melhor e que eu acho que a gente precisava avançar bastante, Juliana, é a pauta do autismo. Essa é uma pauta super importante, as pessoas não perceberam o tamanho do problema que a gente enfrenta no Brasil com o autismo. Existem 2 milhões de autistas no Brasil, 2 milhões de autistas no Brasil, segundo projeções baseadas no Center of Disease Control dos Estados Unidos. E os autistas do Brasil, as crianças autistas precisam receber 15 a 25 horas, entre 15 e 40 horas de terapia semanais, para elas terem um desenvolvimento mais parecido com o desenvolvimento de uma criança normal. Se isso não acontecer, não só essa criança ela não vai ser economicamente ativa, mas o pai ou a mãe, muito provavelmente, vão ter que ficar cuidando dessa criança e eles também não vão ser economicamente ativos. Então tem um drama humano ali, de desenvolvimento infantil, de alguém que é amado, né? Um drama humano que não merece ser negligenciado de modo algum, mas existe também aí um drama econômico, uma repercussão econômica que lá nos Estados Unidos eles calculam e apontam que gera um dano econômico muito grande a falta do tratamento da criança autista. Mas no Brasil, adivinhe quantas horas que o SUS dá em todo o Brasil para tratamento e para terapia de criança autista? Não dá 1 hora semanal. 1 hora semanal quando é preciso 15 a 40. E quando você vê as curvas de aprendizado das crianças, você vê aí um grande gap, uma grande diferença. E é algo que eu gostaria que todas as crianças pudessem ter, algo viável, algo pelo qual eu gostaria de trabalhar e que eu acho que precisa mudar. Mas por que essa pauta em específico, assim? Eu tive contato com essas pautas de pessoas com deficiência em razão de uma condição que surgiu na minha família, de alguém que teve um problema de desenvolvimento e que me fez conhecer, inclusive, com cursos no exterior, essa pauta. Então, veja que a gente tem pessoas que vão ao parlamento com diferentes origens, diferentes visões de mundo, plurais, isso é muito importante, e as pessoas levam consigo conhecimento de pautas específicas. Essas pautas são conhecimentos que eu vou levar comigo para buscar fazer a diferença. Isso não tira de modo nenhum a relevância de outras pautas, isso não tira de modo nenhum a relevância de uma preparação política. Lembre que eu não estou defendendo uma elitização da política, não. Eu estou defendendo que vão pessoas de diferentes níveis de formação e com diferentes backgrounds, diferentes origens. Então, pode ir um cantor, pode ir um jogador de futebol, pode ir um procurador, mas a não ser que a pessoa vá lá cantar com o microfone, né, no púlpito cantar do Congresso Nacional. A não ser que a pessoa vá jogar futebol arrastando as cadeiras do parlamento, a não ser que o procurador vá investigar, a gente precisa que as pessoas se preparem em cima dos principais temas do país. Saúde, educação, segurança, saneamento básico, e por aí vai, habitação,
conhecendo economia, redução da pobreza, conhecendo os principais problemas e quais são as principais soluções discutidas para esse problema. Esse curso que o senhor vai fazer é de alguma fundação especificamente? É o quê? Existem alguns cursos bons disponíveis, Juliana, como o curso do Renova, como o curso do Partido Novo, como um curso que está sendo preparado dentro da Fundação Podemos para propiciar esse treinamento, essa preparação para políticos. E eu acho que os partidos deviam discutir isso e deviam exigir isso até dos seus candidatos, que eles passem não só por preparação política, mas por reciclagem da sua preparação. Então veja que quem nos escuta, quem nos lê, pode não gostar de Deltan, pode não gostar de qualquer coisa que eu fiz, pode não gostar da Lava Jato, 20% da sociedade não apoiou a continuidade da Lava Jato. Veja que numa pesquisa desse ano, 80% queria a continuidade da Lava Jato. É um consenso, um grau de consenso muito difícil de alcançar num país com a diversidade e as proporções do Brasil. Agora, ainda que alguém eventualmente não goste de mim, as minhas pautas são para todo mundo. As minhas pautas são fechar a torneira, fechar o ralo por onde escorre o dinheiro público, para que o dinheiro público chegue em quem mais precisa, defender a democracia e ter um Congresso mais preparado politicamente, com pessoas de diferentes partidos, diferentes origens, diferentes ideologias, diferentes graus de preparação, mas pessoas que estudem os principais problemas do país e quais são as soluções. Uma dúvida, assim, o senhor está filiado, né? O Moro filiou e vai concorrer, e aí havia essa crítica de que havia uma politização da força-tarefa, né? E aí vocês estão filiados. Como é que o senhor vê, assim, se isso não reforça, talvez, essa crítica dessas pessoas que viam esse viés político aí na força-tarefa da Lava Jato? Essa crítica não procede por qualquer ângulo que você vá analisar. Em primeiro lugar, vamos olhar percentualmente, quantos agentes públicos trabalharam na Lava Jato? 200, pelo menos 200. 2 saindo? 1%? Gente, isso até, assim, numericamente, isso não representa. Um segundo aspecto, em que momento que essas pessoas saíram? As pessoas saíram quando a Lava Jato estava lá no auge, tudo estourando, bombando, que poderiam ser candidatos ao que quisessem, que iam se eleger lá em 2016, 2017, 2018, ou essas pessoas saíram depois que elas tinham um sonho, elas lutaram por esse sonho, elas realizaram muito no sistema de justiça, e agora a possibilidade de transformação ali se esgotou, e elas estão saindo para fazer essa mudança fora. É a segunda opção. E mais, essas pessoas são pessoas que trabalharam junto com a sociedade brasileira, se sacrificaram, como muitos brasileiros, pelo combate à corrupção, e agora, às vezes, estão tomando decisões difíceis, como foi a minha decisão difícil, que é uma decisão de sair da zona de conforto, sair de um cargo que é muito buscado por muitas pessoas na área do direito, para buscar uma posição que possa contribuir de modo mais intenso, talvez, onde o jogo é jogado, o jogo dos retrocessos e dos avanços do combate à corrupção. Acho que também o senhor já deve estar preparado, né, para nesse mundo da política e de candidatura, né, de que o assunto Vaza Jato vai vir à tona, né, é inevitável. Quanto que isso incomoda o senhor? Hoje, Juliana, zero. Hoje a Lava Jato já mostrou que ela é um boato querendo bancar de escândalo. A Vaza Jato, ela tentou apontar supostos excessos, esse era o discurso dela. Ela nunca disse que existia ali prova de inocência de alguém, nunca disse que se forjou prova para condenar ninguém, não. O discurso da Vaza Jato era excessos, os procuradores se excederam, eles estavam indo com muita gana contra fulano, ciclano, e é engraçado que agora tanto a direita como a esquerda usa isso, que mostra que o trabalho foi efetivamente técnico, imparcial e partidário. E quando você olha, eles falavam, teve quebras de sigilo bancário ou fiscal indevidas, mas, bom, gente, tudo que a gente faz está lá nas investigações e processos, está tudo registrado. E aí o que aconteceu ao longo desse tempo? Os advogados foram lá olhar, estava tudo certo, e nenhum caso foi derrubado com base nessas supostas mensagens. Isso só mostra como quando você tem 500 mil mensagens que foram hackeadas, que a gente não sabe o quanto que foram deturpadas, modificadas ou manipuladas para fazer as divulgações. Quando você tem 500 mil mensagens, você pinça uma mensagem aqui, outra lá, ao longo de anos, você consegue construir a história que você quiser, colocando adjetivos, uma contextualização, inventando, porque a principal mentira que se faz hoje na política, que a gente vê nas narrativas, não é uma mentira completamente inventada. A pessoa pega um pouquinho de verdade, alguma coisinha, e aí inventa uma mentirona em cima daquilo, cria uma teoria da conspiração em cima daquilo. Então, por exemplo, o ex-presidente Lula ontem, ele estava falando que a Lava Jato era uma conspiração dos Estados Unidos. Gente, isso é ridículo, com todo respeito aos Estados Unidos, com todo respeito ao ex-presidente Lula, isso é absurdo, essa é uma teoria delirante.
Isso é uma teoria delirante da época de Guerra Fria. E o que eles pegam? Eles pegam um pedacinho de verdade. Qual é o pedaço de verdade? Sim, mas cooperou com os Estados Unidos, com Suíça, com Mônaco, com Portugal, com Espanha, com vários países, com mais de 60 países ao redor do globo. E por que cooperou? Por uma simples razão. Hoje a lavagem do dinheiro ela é internacional. Então, contas usadas nesses diferentes países foram usadas para pagar e para receber propinas. E se a gente queria prova dos pagamentos e dos recebimentos de propina, a gente precisava dessa cooperação internacional. E a gente, mais do que pedir, a gente pediu e a gente ligava para eles, pedindo, fazia reunião, mostrava a importância, senão aquilo ia entrar na fila. A Lava Jato conseguiu resultados porque ela trabalhou de modo mais intenso, mais dedicado, mais competente do que muita gente trabalhou no passado, do que várias outras operações, e por uma série de circunstâncias ambientais, temporais, que ajudaram uma evolução da democracia, uma evolução dos instrumentos, o aprendizado com casos como Mensalão e Banestado, mas também você tem que ver a dedicação dos agentes públicos e a inovação. Por exemplo, ninguém nunca tinha feito acordos de colaboração premiada em série, ninguém nunca tinha feito um acordo de leniência com pessoa jurídica, os acordos permitiram recuperar 15 bilhões de reais. Ninguém nunca tinha feito mais de 300 pedidos de cooperação internacional no caso. Então, eles pegam uma fatiazinha lá, um pedacinho da realidade e inventam uma teoria conspiratória do tipo, é um caso dos Estados Unidos contra o Brasil. Gente, corrupção foi revelada não só no Brasil, mas em vários outros países, vários outros estão usando os materiais da Lava Jato para promover suas investigações e processos. Então, hoje a gente tem que buscar entender melhor as coisas e poder checar as informações, né? E evitar, né, rechaçar essa indústria que existe hoje de criação de narrativas e de notícias falsas. Era até uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, né, que inicialmente os membros, né, da Força Tarefa diziam não reconhecer ali as mensagens, né, que estavam sendo divulgadas como fidedignas, né? Mas não. havia áudios, enfim. Não, na verdade não, Juliana. O que a gente reconhece é que existem algumas mensagens lá que são verdadeiras, afinal de contas a gente foi hackeado. Agora, o quanto é verdadeiro, o quanto não é, a gente não reconhece. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer sempre que traz à tona um determinado fato, a gente pode ir lá e esclarecer o que aconteceu. Mas a gente viveu uma situação muito delicada nessa época da divulgação. Por quê? Porque as pessoas, os caras não nos consultavam, não informavam o que eles iam publicar, ou consultavam, mas dizendo com perguntas específicas, mas sem falar qual é a teoria que eles iam inventar sobre aquelas coisas. A gente olhava e dizia, cara, o que eles vão querer tirar daqui, cara? Se não tem nada. E aí os caras vinham com uma teoria mirabolante, tipo essa teoria aí de Estados Unidos querendo manipular o Brasil, uma coisa absurda, nas reportagens. E aí, quando a gente via os contextos, via os materiais, a gente precisava resgatar o que aconteceu 4, 5, 6 anos antes. E é muito difícil resgatar o que aconteceu os 4, 5, 6 num caso como a Lava Jato, com centenas, milhares de investigações e processos, coisas que já subiram para outros tribunais. Aí a gente ia tentar reconstruir, tentar entender o que tinha acontecido, e aí soltava um esclarecimento, um artigo, às vezes, alguma coisa, 4, 5 dias depois, e aquilo lá caía no vazio, porque a fofoca repercute muito mais do que depois o fato. O boato repercute muito mais do que depois vem o fato, quando vem o esclarecimento. Então, a gente, quando saiu, por exemplo, notícia dizendo o Ministério Público obteve informações fiscais de modo indevido. Saiu essa notícia, a gente fez um artigo 2 dias depois esclarecendo, um artigo longo, e simplesmente o artigo não repercutiu. O boato repercutiu muito mais do que o fato. E era uma notícia totalmente improcedente, uma notícia que falava o seguinte, uma notícia improcedente, não nos fatos naquele caso, mas improcedente na tese jurídica. O que a notícia pegava? Pegava, olha, o Ministério Público obteve várias vezes informações fiscais da Receita Federal. E o Toffoli proibiu isso naquela decisão lá de 2019, que vedava o COAF atuar e ter informações diretas e fornecer ao Ministério Público. O Toffoli proibiu, o Toffoli sinalizou que isso não pode. Mas, ora, gente, como foi sempre a regra do jogo? Sempre a regra do jogo foi que o Ministério Público tem uma lei complementar, 7593, que lhe permite obter informações fiscais diretamente da Receita Federal. Isso sempre foi autorizado, foi o que a gente fez, está tudo registrado em todos os autos, e justamente por isso nenhuma investigação foi abalada, nenhum processo caiu. O senhor, assim, se isso foi levantado na campanha, o senhor pretende ignorar ou vai se defender? Tem uma estratégia nesse sentido? Juliana, a gente vai fazer o que a gente sempre fez, trazer esclarecimentos, informar, prestar informações sobre o que aconteceu, não sobre supostas mensagens que a gente não consegue identificar e reconhecer se é verdadeira, não é, se está deturpada, não está. Mas a gente vai trazer informações sobre o que aconteceu, que é aquilo que a gente pode falar. Entendi. O senhor chegou a fazer uma autocrítica pessoal de atuação na Lava Jato depois que isso tudo aconteceu? Juliana, a gente pode fazer autocrítica sim, a gente poderia ter melhorado. Sempre que você inova, que você desbrava, que você é o primeiro, você vai cometer erros no sentido de coisas que você poderia ter feito melhor.
mas nunca erros no sentido de ilegalidade, a gente nunca afrontou a lei. E aqui em direito tem uma pegadinha, né? Tem dois sentidos de ilegalidade. Quando existe uma reforma de uma decisão num tribunal, as pessoas dizem, olha, a decisão é ilegal porque ela foi reformada, o tribunal considerou ilegal. Mas isso não quer dizer que seja um abuso, que sejam as pessoas atravessaram a lei, não, quer dizer só que as pessoas discordaram sobre a interpretação da lei, ou dos fatos, ou das provas. Mas aí, muitos advogados, muitas pessoas de partidos vão usar essa reversão de decisão, essa suposta ilegalidade dentro das narrativas para dizer que existiam ilegalidades, quando na verdade só existem, são percepções diferentes da vida, interpretações diferentes das normas. Não é porque um juiz deu uma prisão, o tribunal manteve, e o STJ manteve, e o Supremo discordou, isso não torna os juízes e os desembargadores, os ministros, pessoas que abusaram do direito, não. Então, a gente nunca ultrapassou a linha. Agora, aí você me diz, tá bom, mas em quais pontos vocês acham que vocês poderiam ter melhorado? A gente vive num momento... na verdade, em quais pontos o senhor acha que errou? Exatamente. Aí você vai discutir isso num ambiente como hoje, polarizado, em que existem muito mais méritos do que erros no sentido de coisas que poderiam ter sido melhoradas, e as pessoas vão usar isso como pedra para tirar na Lava Jato e para reforçar narrativas. Então, é uma autocrítica que a gente precisa fazer, que a gente deve fazer. Tem pontos claros que eu considero que a gente poderia ter feito melhor, mas que eu prefiro reservar para o futuro. Tinha outra, eu não peguei a palavra, desculpa. Existem pontos que a gente poderia, sim, melhorar, mas são pontos que hoje, se a gente trouxer à tona numa reflexão construtiva, eles vão ser usados, na verdade, no modo destrutivo para atacar a operação dentro desse sistema de narrativas. Então, são pontos que eu preciso... é uma reflexão que eu prefiro reservar para o futuro. Não, a gente vê algumas condenações sendo revertidas, anuladas, enfim. O próprio caso do ex-presidente Lula, né? Houve uma falha na força-tarefa ou é coisa do jogo? Como é que o senhor vê essas anulações? Tem dois tipos de anulações que aconteceram, só dois, e depois você me diz se é uma coisa do jogo ou não. Dois tipos de anulações. Uma anulação foi especificamente o caso do ex-presidente Lula, que a gente tem que conversar como um caso à parte, e outras anulações, todos os outros casos da Lava Jato que foram anulados. Por que todos os outros casos foram anulados? Vamos começar por eles. Foi porque a Lava Jato errou em algum ponto, porque ela se desviou da lei em algum ponto? Não. A resposta é não, negativa. Foi porque o Supremo Tribunal Federal mudou a regra do jogo, criou uma nova regra a partir de 2019 para esses casos e determinou a aplicação retroativa dessa regra que não existia no tempo da Lava Jato. Deltan, dá um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, em março de 2019, decidiu que casos de corrupção política devem ser investigados e processados na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal, onde eles foram investigados e processados. Então, o Supremo mudou a regra do jogo, gerando efeitos nefastos para o futuro das investigações e processos de corrupção. Por que efeitos nefastos para o futuro? Porque a Justiça Eleitoral não é aparatada para investigar e processar casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Ela tem que dar prioridade para outros casos, e os juízes que trabalham lá e promotores rodam, eles mudam, eles vêm da Justiça Estadual, vêm da Justiça Federal. Então, era um juiz que estava trabalhando com direito tributário, um juiz que estava trabalhando com direito de família. Não são pessoas especializadas em investigação e processamento de corrupção e lavagem de dinheiro, como eram as pessoas da Lava Jato, que foi essencial para que a Lava Jato acontecesse. Isso, por si só, já impede que a gente tenha novas Lava Jatos no futuro. Mas o que é pior, quando o Supremo mudou essa regra, ele aplicou para o passado. E a Lava Jato seguiu a regra do jogo do passado. Não tinha como ter uma bola de cristal sobre o que ia acontecer no futuro. A Lava Jato simplesmente seguiu a regra do jogo. O que a Lava Jato fez foi processar as pessoas por corrupção na Justiça Federal, como decidia então o Superior Tribunal de Justiça que devia ser, e mandou os casos de Caixa 2 eleitoral, quando existia, para a Justiça Eleitoral. Só que aí o Supremo, quando muda a regra, aplica para trás e derruba a Lava Jato, fala que tudo devia ter tramitado na Justiça Eleitoral. Ora, mas eu não tenho como ter uma bola de cristal e decidir e saber o que o Supremo Tribunal Federal, o que os Supremos vão defender e vão decidir anos depois. Veja que se eu tivesse seguido, mesmo se eu tivesse essa bola de cristal e tivesse seguido a nova regra que ia ser decidida anos depois, mesmo se eu tivesse a bola de cristal, esse caso teria sido anulado pelo Superior Tribunal de Justiça porque a regra era outra. E eu não teria nem como recorrer, porque não existe recurso contra a decisão que concede habeas corpus. Então, era um jogo em que, se a gente seguisse a regra de então, o caso foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, e se a gente não seguisse a regra de então, seguisse a regra futura do STF, o caso ia ser anulado pelo STJ. É um caso em que a sociedade perde ou perde, não tem como ganhar. É um sistema que é uma máquina de moer processos e investigações contra poderosos e contra a corrupção. Isso não aconteceu só nesse caso, aconteceu depois quando se decidiu, por exemplo, que réu delatado deve falar depois de réu delator. Isso também gerou anulação de vários casos, e por aí vai. Sempre que o Supremo vem e cria novas regras, faz esse revisionismo, tudo cai por terra.
Além disso, o Supremo mudou a regra da prisão em segunda instância, que gerou uma impunidade sistêmica, institucionalizada da corrupção, grande corrupção política brasileira. E aí tem um outro caso, que é o caso do ex-presidente Lula e um caso do ex-presidente Temer. Aí teve duas decisões. Primeira, a decisão de incompetência territorial. Veja que o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que os casos envolvendo a Petrobras, de corrupção da Petrobras, deveriam ficar em Curitiba. Essa sempre foi a regra do jogo. A gente seguiu a regra do jogo desde que ela foi definida lá em 2015 e 2016. Então a gente mantinha em Curitiba o que tinha a ver com a Petrobras. E o caso do ex-presidente Lula tinha a ver com a Petrobras? Sim, tinha a ver com a Petrobras. Ele foi acusado por desvios da Petrobras, não só o Triplex, não só o Citi, ele foi acusado por dezenas de milhões em corrupção da Petrobras, ele foi condenado por dezenas de milhões de reais em corrupção da Petrobras, e a condenação foi mantida em terceira instância. Tá bom, mas então por que o Supremo mudou lugar? O Supremo inventou uma nova teoria, uma nova tese. Olha qual que foi a tese. Ele disse aqui, ele disse agora recentemente, em 2021, o seguinte: olha, não vai mais ficar em Curitiba aquilo que envolver a Petrobras e outros órgãos públicos para além da Petrobras. A corrupção envolvendo o ex-presidente é uma corrupção que envolveria outros órgãos públicos, uma organização criminosa, e isso então tem que tramitar em Brasília. Mas espera aí, gente. Todas as corrupções da Lava Jato envolviam outros órgãos públicos. Se você pegar a empreiteira Odebrecht, era corrupção na Petrobras e em vários outros órgãos públicos. Se você pegar a Galvão, mesma coisa. Se você pegar outras empreiteiras, mesma coisa. Se você pegar outros políticos, a mesma coisa. Mas aí isso vai gerar uma impunidade sistêmica, derrocada dos casos sistêmica. Sim, vai gerar, como a decisão que gerou, que mudou a competência da Justiça Eleitoral. Porque se você for lá atrás de Paulo Roberto Costa, ele falava que parte do dinheiro ia sempre para a campanha, então você derruba tudo. E aí, quando você muda essa regra também da competência eleitoral, mais uma vez, você pode derrubar tudo. E não é à toa que foi derrubado já, com o mesmo argumento, por uma decisão monocrática, o caso do Temer, lá de Rio de Janeiro. A decisão lá foi muito parecida. Falaram, olha, até é verdade que sempre foi assim, que casos da eletronuclear ficam lá na força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Mas, nesse caso do Temer, envolve outros órgãos públicos. E aí, o que eles fizeram? Anularam o caso por incompetência territorial e mandaram para Brasília. Gente, não tem como jogar assim. Esse é um jogo em que a gente está fadado a perder. Ou a gente muda as regras do jogo para o bem, ou a gente vai seguir tendo derrotas e frustrações e mais frustrações na luta contra a corrupção, contra poderosos do Brasil. Tem também outro caso do ex-presidente Lula, que foi decidido com base na suspeição. Se quiser, a gente pode avançar e conversar sobre ele também, Juliana. Só que eu já me estendi muito na resposta, eu não sei se você quer avançar para esse também. Pode. Boa, vamos lá então. O que aconteceu no caso da suspeição? O Supremo Tribunal Federal pegou decisões que tinham sido proferidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, que tinham sido padrão para todos os réus da Lava Jato, e criou a teoria de que, em razão daquelas decisões sequenciais, o ex-juiz federal era suspeito. Essa foi a decisão deles. Tá bom, mas quais decisões, Eltan? O Supremo pegou a decisão, por exemplo, da condução coercitiva. Teve umas 3, 4, 5 decisões aí que o Supremo pegou. Uma delas foi da condução coercitiva. Gente, você pode não gostar da condução coercitiva da Lava Jato, mas você não pode dizer que a gente não foi uniforme ou que a gente não aplicou a mesma regra para todo mundo. A condução coercitiva do ex-presidente Lula foi a condução número 118 da Lava Jato. A gente aplicava a mesma regra do jogo para todo mundo. De novo, você pode não gostar da regra do jogo, mas você não pode dizer que não foi imparcial, que foi suspeito ou que direcionou. Isso, a meu ver, é absolutamente equivocado. Mesma coisa em relação à liberação do áudio envolvendo o ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma Rousseff. A liberação do áudio, de novo, você pode não gostar da liberação do áudio, mas ela seguiu o padrão da Lava Jato, em que todas as investigações, todos os processos, depois das medidas cautelares, se tornavam públicos. Eu não vou entrar no mérito se em todos os casos isso deve acontecer ou não, porque o mérito não é esse, se você devia ou não fazer em todos os casos. O mérito é se houve ou não um tratamento diferenciado ao ex-presidente. E, de novo, não houve um tratamento diferenciado. Vamos pegar a terceira decisão que foi invocada. Mas acho que no caso do áudio é que já teria cessado a ordem judicial, né? O caso do áudio tem duas questões aí. Cessou a ordem judicial, mas aí não foi uma decisão do juiz que fez a interceptação acontecer. Foi simplesmente uma questão operacional, Juliana. O que acontece? Quando a polícia faz o pedido para o juiz e o juiz decide, a decisão é implementada naquele exato segundo que o juiz decide? Não tem como. Você tem que mandar a ordem para a polícia vai ter que contatar as empresas telefônicas e tem um lapso ali, um tempo que demora para implementar. Quando você vai interromper uma interceptação, é a mesma coisa. O juiz dá a ordem, isso chega na polícia, a polícia comunica à empresa telefônica, e uma hora a empresa telefônica vai parar. Se for um tempo razoável, 3, 4, 5 horas, 10 horas, ok, não tem problema, não teve nenhuma ilegalidade. É uma coisa simplesmente do procedimento. Então não teve nada diferente nesse caso para os outros casos. Mais uma vez, isso aí não envolveu nenhuma decisão judicial.
Então, o grande ponto ali que o Supremo invocou não era o fato de ter pegado uma conversa depois do fim da interceptação, depois da decisão. Não, eles reclamaram do fato de ter sido tornado público, mas, de novo, seguiu o padrão da Lava Jato. A mesma coisa com a liberação do depoimento do Palocci pouco antes das eleições de 2018. A questão é, se quisesse mudar o rumo da eleição, o que fazia sentido? Divulgar um termo de colaboração do Palocci ou todos os termos de colaboração do Palocci? Claro, todos os termos de colaboração do Palocci. Quantos foram divulgados? Por que foi divulgado? Fazia sentido divulgar naquele momento histórico? Sim, fazia sentido, porque era um caso que estava arrumando para uma sentença e você precisava dar oportunidade para a defesa se manifestar sobre todas as informações e provas disponíveis para acusação. Então foi juntado dentro desse contexto por exercício do direito de defesa. Aí alguém poderia dizer, não, Deltan, mas então que esperasse passar as eleições. Gente, é sério isso? Esperar passar as eleições? Aí, veja só, se eu faço ou se eu não faço uma busca e apreensão, uma divulgação que é devida, uma audiência antes da eleição, tanto se eu faço como se eu não faço, você acaba influenciando o pleito. Então, o que é certo você fazer? É certo você fazer o que você já faria se não tivesse eleições. É você seguir o procedimento, é você seguir o rito, independentemente de existir ou não eleições. E isso que a Lava Jato fez. Então, o Supremo Tribunal Federal fez uma releitura, um revisionismo, mencionou ainda a saída do Moro para o governo Bolsonaro, que ele não tinha como prever que o Bolsonaro ia ganhar lá atrás, quando processou o Moro, em 2016, 2017, não tinha como prever, mas o Supremo fez uma releitura, colocou tudo num pacote e declarou suspeição, a meu ver, de modo absolutamente equivocado. Isso num contexto em que falava, existia uma proximidade entre o Ministério Público e o Judiciário, isso não foi usado para decisão, mas eu respondo também essa questão. O juiz Sérgio Moro, ele absolveu mais de 20% dos réus acusados pelo Ministério Público. O Ministério Público recorreu de 44 de 45 sentenças do ex-juiz federal Sérgio Moro. E centenas de pedidos do Ministério Público foram indeferidos. Gente, quando você olha dados, não tem como falar em conluio, não tem como falar que houve um acerto para beneficiar ou prejudicar ninguém. E o que é mais importante? Qual é a maior garantia da isenção judicial? É você olhar os fatos, as provas e a lei. Se os fatos estavam lá, se existiam provas dos fatos, e se a lei foi aplicada do mesmo modo como a foi aplicada para outros casos pelo mesmo juiz. E esses 3 elementos estão presentes nesse caso, Juliana. Uhum. Uma outra questão que poderia ter sido feita lá também quando a gente falou do Podemos, né? E também quando o senhor falou da relação no Congresso, que vai inevitavelmente sentar com pessoas que eventualmente têm o processo, né? O senador Álvaro Dias, que fez o convite para o senhor entrar no Podemos, né? Ele já foi citado na Lava Jato, enfim, até no contexto da CPI da Petrobras e tal. Assim, isso incomoda o senhor? Como explicar isso para o eleitor, né, que admirava a Lava Jato e aí, enfim, ao mesmo tempo o senhor está no partido de uma pessoa que acabou sendo citada, enfim, mas que não houve aprofundamento, né, dessas investigações. Juliana, o que você me diz? Uma simples citação de uma pessoa, simples citação, sem uma investigação, sem um processo, sem uma acusação, sem uma busca e apreensão, isso é muito pouco. Eu não conheço essas menções, porque essas menções eram de responsabilidade da Procuradoria-Geral da República. A Lava Jato não atuou nesses casos. Simplesmente a Lava Jato não trabalhou nesses casos. O que a gente precisa analisar? Quais são os fatos, quais são as provas? Se a Procuradoria-Geral, que era competente por isso, arquivou, não encontrou elementos, ela não encontrou também em relação a vários outros senadores, a vários outros deputados, inclusive outras pessoas que defendem de modo muito consistente a pauta anticorrupção, como um senador que eu admiro, que é o senador Randolph. Não estou entrando aqui em questões de CPI de Covid, nada, tá? Eu estou falando de pauta anticorrupção. É uma pessoa que sempre foi muito consistente na defesa da pauta anticorrupção. E nessa pauta sempre atuou muito bem. Então, qual que é o meu ponto aqui? O ponto nós não nos associamos a um partido com pessoas que estão implicadas, foram condenadas, foram acusadas no mensalão, em rachadinhas, em diferentes processos aí. Não. Nós estamos contra pessoas que tiveram examinados os fatos e provas e jamais foram acusadas, jamais foram condenadas por qualquer fato relativo ou relacionado ao crime de corrupção. Agora, mais uma vez, vamos voltar àquele ponto. Inevitavelmente, em algum momento, nós vamos ter que buscar convencer pessoas de diferentes visões de mundo, de diferentes origens, que estão implicadas em esquemas, em votar em favor da sociedade em diferentes pontos. Então, esse tipo de diálogo vai acontecer, é necessário que aconteça. Agora, não significa casamento. Eu entendo que a gente não deva casar com pessoas, né? Casar no sentido de alianças permanentes, em tudo, a qualquer custo, com pessoas que não comungam dos mesmos valores, dos mesmos princípios que nós comungamos. Conversa sim e alianças não, né? Mas nesse estilo. Conversa sim, alianças depende de como você interpreta a aliança. Se você interpretar alianças por causas, sim também. Se você interpretar aliança como aliança de vida,
algo faça chuva, faça sol, estamos na mesma família? Aí não. Aí eu acho que é indevido. É que eu acho que vai dar um curto-circuito, digamos assim, na cabeça de alguns eleitores, né? Ver o senhor, por exemplo, sentado na mesma mesa negociando um projeto com alguém que eventualmente foi até denunciado pelo senhor, né? Porque pode acontecer. Juliana, eu acho que as pessoas já estão compreendendo isso muito melhor. Veja que as 10 medidas contra a corrupção, elas precisaram ser entregues ao Congresso Nacional. Você lembra para quem que elas foram entregues? Para Para Eduardo o Cunha. Renan, né? Para Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, investigado, processado na Lava Jato, condenado, foi para a prisão pela Lava Jato. Então, os próprios cidadãos, eles perceberam que se eles queriam aprovar propostas contra a corrupção, hoje, com o Congresso que a gente depende dessas pessoas, a gente tem que convencer essas pessoas. Seja convencer com base em argumentos racionais, seja convencer pela pressão da sociedade. As pessoas precisam se dobrar à voz das ruas, à voz da sociedade, aos legítimos desejos e expectativas da sociedade no tocante à pauta de corrupção. Então veja as pessoas com essa percepção cada vez mais clara. E eu não acho que qualquer pessoa que foi lá entregar as 10 medidas fez uma aliança de vida com Eduardo Cunha. Pelo contrário, essas pessoas estavam pleiteando uma causa legítima. E é isso que eu vou fazer junto a outros parlamentares, independentemente do passado deles. Eu vou pleitear que eles façam compromissos, assinem cartas, assinem projetos de lei, aprovem, votem a favor de projetos que sejam contra a corrupção no nosso país e que sejam a favor dos brasileiros nas mais diferentes pautas relevantes para a sociedade.